Olá, pessoal, começando mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, se cuidando na medida do possível. Hoje, nossa terceira aula, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre duas propriedades das diagonais que eu acabei não comentando na aula passada, dos polígonos, e também algumas propriedades dos triângulos. Então, começando efetivamente nossa aula, gostaria de falar sobre as diagonais que passam pelo centro. E para a gente poder fazer essa classificação, a gente vê pelo número de lados. Então, se o número de lados for ímpar ou se o número de lados for par. Dessa forma, quando o número de lados for ímpar, n igual a ímpar, não há diagonais que passam pelo centro. Se vocês perceberem aqui nessa figura, nós temos aqui um pentágono e aqui também já estão traçadas as suas diagonais. As diagonais, elas partem de um ponto, de um vértice, até a extremidade de outro vértice. Aqui ela não passa pelo centro, ou seja, não intercepta onde seria esse pontinho aqui, onde está marcado o laser. E o pentágono, assim como dito na aula passada, o número de diagonais é igual ao número de lados dele. Então, sobre o número de lados par, então, quando for n igual a par, o número de diagonais vai ser a metade desse número de lados que vão passar pelo centro. Então, aqui a gente tem o nosso hexágono e aqui nós temos 3 diagonais que vão interceptar pelo centro. E também sobre uma outra questão, que na verdade não é sobre diagonal, é inscrição e circunscrição de um polígono. Então, todo polígono ele pode ser inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Então, aqui a gente tem esse desenho. O que isso significa? Um polígono, ele está inscrito quando ele está dentro dessa circunferência maior aqui. Então, significa que ele está circunscrito, perdão. E um polígono pode ser inscrito quando existe uma circunferência que está dentro dele. Aqui, ó, se a gente reparar, tem aqui um hexágono. E aqui nós temos duas circunferências, uma fora do hexágono, perdão, e uma dentro do hexágono. Então, quando ele está circunscrito, ele está fora do hexágono, assim como inscrito está dentro do hexágono. Então, a gente tem um pontinho aqui que significa o centro, tanto dessas circunferências quanto desse polígono. E para a gente conseguir entender um pouco das propriedades dele, a gente pode perceber que o raio, pelo menos a da circunferência maior, ele vai ser também a metade da diagonal desse hexágono, ó, como vocês podem ver que eu chamei de Rzão. E quando a gente diz respeito ao raio gente, desculpa, da circunferência inscrita a esse hexágono, então significa que ele vai interceptar o ponto médio do lado desse hexágono. Então, eu coloquei aqui como M, seria esse ponto aqui, ó. E quando a gente traça esse R, isso significa que, ó, que esse raio menor, ele vai ser a apótema do polígono. Então, sempre quando a gente for ver uma circunferência que esteja inscrita ao polígono, o raio dele vai ser a apótema desse polígono. Agora um pouco sobre triângulos. A gente vai ver aqui, a gente tem já a imagem aqui desse triângulo e a gente vai ver as suas propriedades. Bom, aqui também eu já tracei a reta aqui, que seria oposta a esse segmento de reta, a gente só prolongou aqui. E aqui nós temos os nossos ângulos, né? O ângulo vermelhinho, verde, azul e amarelo. Aqui, ó, a gente tem o ângulo interno e o ângulo externo. Esse ângulo externo seria relacionado a ser externo a esse ângulo interno. Então, como a gente viu também na aula passada, nas aulas passadas, né? Eu acho que foi na primeira aula. Inclusive, quando a gente tem essa meia volta aqui, isso significa que é um ângulo raso, então significa que é igual a 180. Então, essa é uma das primeiras propriedades do triângulo. Então, que a soma do ângulo interno e do ângulo externo, que eu chamei aqui de AE, é igual a 180 graus. Agora aqui eu chamei os ângulos alfa, beta e gama. Aqui nós temos o lado que é oposto a esse ângulo, que eu chamei de Azinho. Esse ângulo, esse lado aqui que eu chamei de B, está
oposto ao ângulo beta, e esse ângulo C, perdão, esse lado C está oposto ao ângulo gama. Então, fazendo a soma dos ângulos internos desse triângulo, nós temos também que é igual a 180. Alfa mais beta mais gama igual a 180 graus. E também tem uma outra propriedade que diz que a soma dos ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo, aí poderia ser um ângulo externo qualquer, nesse caso eu vou tomar como base do que está desenhado aqui. Nós temos aqui esse ângulo externo, e aqui os ângulos internos não adjacentes significa que ele não está adjacente a esse ângulo externo. O ângulo adjacente, nesse caso, seria o ângulo alfa, certo? Então, os ângulos não adjacentes são beta e gama. Então, a soma desses dois ângulos é igual ao ângulo externo. Aqui eu chamei de AE em relação a A, que seria o meu primeiro vértice aqui, A. Eu acabei não colocando aqui na imagem, perdão. Então, essa é a propriedade angular dos triângulos. E para ter uma condição de existência para que, ou seja, que esse triângulo exista, que ele seja considerado como triângulo, então significa que o lado A, ele deve compreender no valor de que seja maior que a subtração dos valores de B e de C, e também deve ser menor do que a soma dos lados B e C. Eu não sei se ficou muito claro, mas é basicamente assim: o soma dos lados de B e de C, eles devem ser maiores do que, o valor desse lado aqui. Assim como o A deve ser maior do que a subtração em módulo, muito importante levar isso em consideração em módulo, porque se der um valor negativo, quando a gente coloca ele em módulo, ele fica positivo. Então, vai ser a subtração desse valor com esse valor. Agora, as sevianas. As sevianas também é uma outra propriedade do triângulo e diz que qualquer segmento de reta que parte do vértice até a reta oposta lhe dá uma certa característica, uma certa propriedade. Então, aqui a gente tem esse triângulo e esse segmento de reta que parte desse vértice A e intercepta perpendicularmente a esse lado aqui, oposto ao ângulo A, ou do vértice A. Então, a gente tem esse ponto aqui, H. Então, quando a gente traz esse segmento de reta, a gente vê que aparece que forma um ângulo reto. Dessa forma, esse segmento AH é a altura. Então, desse modo, a gente também tem uma outra seviana em que, quando a gente intercepta um segmento de reta, e ele vai passar pelo ponto médio desse lado aqui do ângulo, nós temos aqui que os dois lados aqui, ó, quando a gente vê, eles têm a mesma medida. Então, significa que ele é o ponto médio entre esses dois pontos. Então, nós chamamos de mediana. Eu acho que eu acabei falando a resposta. Peço desculpas um pouquinho. Mas, voltando à explicação, então, quando a gente tem esse segmento de reta, que o ponto vai ser o ponto médio desse lado aqui, desse triângulo, então a gente chama de mediana. E também tem aqui nesse caso que quando você tem um segmento de reta que intercepta um ponto de forma que divida o ângulo A, por exemplo, que seria esse daqui, em dois ângulos iguais, a gente chama de bissetriz, como também a gente viu na aula anterior. Em relação agora à sua classificação, quanto aos lados. Então, a gente já viu também, né, quando a gente tem um triângulo que tem os mesmos lados iguais e os ângulos iguais, assim como estão descritos aqui, A e A, 60, 60, 60, nós temos um triângulo equilátero. Quando diz respeito a um triângulo em que tem dois lados iguais
perdão, dois ângulos iguais, então ele é isósceles. Esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos de base. Ó, se vocês notarem, existe uma outra configuração do isósceles, tipo, é como se ele tivesse sido virado, né? Mas isso não significa que ele deixa de ser isósceles, é claro, mas também o ângulo da base, apesar de não estar no mesmo lugar, né, que nem desse triângulo aqui, esse ângulo aqui também é chamado de ângulo de base. Então, quando a gente tem uma classificação em que todos os lados desse triângulo não são iguais, então a gente chama de escaleno. Em relação aos ângulos, então, quando a gente tem um triângulo em que a gente tem a formação do ângulo reto, né, que é desenhado por esse quadradinho aqui, a gente chama de triângulo retângulo. Quando a gente tem três ângulos menores do que 90 graus, então aqui poderia ser, por exemplo, 40, 60 e 70, por exemplo. São menores que 90 graus. Então, a gente chama de acutângulo. Lembrem que quando aquele ângulo, né, que ele é menor do que 90 graus, então ele é agudo. Então, vamos tentar associar agudo com acutângulo. Então, é menor que 90 graus. Ai, desculpa. E quando o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, a gente chama de obtusângulo. Eu acabei já, de certa forma, dando spoiler aqui. E também, da mesma forma, a gente pode associar com o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior de 90 graus. Assim, dessa mesma forma, perdão, dessa mesma forma é o triângulo obtusângulo. Bom, gente, acabei encerrando a aula por aqui. Foi uma aula bem simples, bem curtinha. Eu peço desculpas por que as aulas estejam tomando um pouco esse rumo. Eu estou com alguns probleminhas, mas na medida do possível estou tentando resolvê-los. Acredito que a partir desse final de semana as coisas vão melhorar. E eu vou encaminhar para vocês uma lista de exercícios até o final dessa semana para a gente poder resolver. Se vocês quiserem resolvendo melhor, claro, mas a gente pode ir resolvendo junto e conversando quando tiver a monitoria, que vai ser na próxima terça-feira. Eu vou. Nas próximos. Eu ainda estou devendo para vocês também um vídeo com exercícios e eu ainda vou disponibilizá-lo, é só pela questão tanto da organização, tanto desses probleminhas aí que eu estou passando, mas vai dar tudo certo. Espero que vocês fiquem bem. Peço desculpas mais uma vez se não esteja ao agrado de vocês. Qualquer coisa me avisem. Se vocês precisarem também tirar dúvidas e tudo mais, podem entrar comigo no WhatsApp. Então, muito obrigada.